Esta vitória não é pessoal de ninguém. Esta vitória é a vitória do bom senso, é a vitória da busca da paz. Não é que ela vá fazer a paz, mas é um gesto e um passo nesta direção. Olha, novas informações dão conta de que órgãos públicos, nos quais estava prevista expressamente a atuação do escritório da esposa do ministro Moraes, não tiveram a atuação do escritório da esposa do ministro Moraes para o Banco Master. Então, afinal de contas, o escritório da família do Moraes fazia o quê para o Master para ganhar 129 milhões? Eu vou te dar todos os detalhes disso e te mostrar como o cerco está se fechando cada vez mais em relação a esse contrato pornográfico. A chefe de gabinete da Casa Branca, a Suzy Wiries, ela foi mais longe. Ela disse com todas as letras, olha aqui, ó, que o Trump quer continuar explodindo barcos até que Maduro se renda. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Projeto que beneficia Bolsonaro e presos do 8 de janeiro vai à sanção presidencial. É isso mesmo. Com a aprovação do Senado nesta quarta-feira, o projeto de lei da dosimetria, que reduz penas para pessoas condenadas pelos atos de 8 de janeiro e para o ex-presidente Jair Bolsonaro, o projeto agora deverá seguir para análise do petista Lula. Por 48 votos a favor e 25 contrários, o governo sofreu o segundo revés a respeito da dosimetria. Agora resta saber se Lula terá coragem de ir contra o clamor popular e o enorme levante do Congresso Nacional. Veja o que disse o relator Esperidião Amin após a aprovação do projeto. Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, também comentou sobre o assunto. Senhores senadores, Peço atenção do plenário. esta vitória não é pessoal de ninguém. Esta vitória é a vitória do bom senso, é a vitória da busca da paz. Não é que ela vá fazer a paz, mas é um gesto e um passo nesta direção. E eu celebro isso com Vossa Excelência, que temos tido tantas divergências e muitas convergências. Celebro com quem votou sim, celebro com quem votou não. Para dizer o seguinte: num país onde nós vamos completar 7 anos do inquérito 4781, a ditadura não está aqui. A ditadura mora em outra casa. 4781 é a Inquisição, que a igreja enterrou para lavar a sua honra. Inquisição era ódio, vingança, mexerico, delação, alcaguetagem, sempre relembrando o passado, incapaz de olhar para o futuro. Este passo é um passo para a paz, e a paz nos obriga a coexistir, os diferentes. E eu celebro aqui, presidente, uma das últimas lições do Papa Francisco. Sempre que alguém que esteja conversando ou discutindo com você pensar diferente de você, agradeça a Deus a oportunidade de ouvir aquilo que você não pensa. Porque se você só conversar com quem pensa como você, você não vai aprender nada. Se você conversar com quem diverge, tem chance de você aprender alguma coisa. Este faz parte do nosso caminho para a paz. E todos nós temos que celebrá-lo junto com o Natal que vem aí, com o novo ano, que, se Deus quiser, vai renovar as nossas esperanças. Porque, como também dizia o mesmo Papa, esperança não exige garantia. Você pode ter a esperança à sua vontade. Muito obrigado. Bom, pessoal, acaba de ser aprovado também no Senado Federal
esse projeto de lei que promove uma redução das penas das pessoas, dos perseguidos do 8 de janeiro. Não era exatamente o que a gente queria, não era o que a gente estava batalhando, mas é o que era possível nessa conjuntura de composição do Congresso Nacional, nessa conjuntura de interferência de forças externas dentro do poder legislativo. Então, quero dar os parabéns aos deputados, parabéns aos senadores, agradecer a todos que nos ajudaram a subir esse primeiro degrau, porque, como eu disse mais cedo na CCJ, não era nem para a gente estar discutindo dosimetria e nem anistia, era para estar discutindo a anulação dessa farsa que foi esse processo todo lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, onde o Bolsonaro e centenas de outras pessoas foram condenadas pelos seus inimigos. É como se um grupo, uma turma composta de argentinos fosse decidir quem foi o melhor jogador do mundo, se foi Pelé ou se foi Maradona. Obviamente que os argentinos iam falar que foi o Maradona, independente do que tivesse naquele processo, e foi o que aconteceu com o presidente Bolsonaro. Independente das provas que existem de inocência dele, todos já sabiam o final muito antes do processo começar. Então a história, com certeza, ainda vai ser revisitada para que a gente faça justiça de verdade a essas pessoas e vamos continuar lutando aí pela redemocratização do nosso Brasil. A luta continua. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Caso Master. BC não tem registro de acesso de mulher de Moraes. A atuação também é desconhecida pelo CAD. É isso mesmo. O Banco Central não tem informações sobre a atuação da advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, na defesa do Banco Master. De acordo com a instituição financeira, não foram encontrados registros de acesso da senhora Viviane Barsi de Moraes, de janeiro de 2024 até os dias de hoje, ou seja, no período de vigência do contrato com o Master. No entanto, o contrato milionário de Viviane com o Master previa a atuação expressa dela perante o Judiciário, Legislativo e órgãos do Executivo, citando 4 instituições: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Banco Central e Conselho Administrativo de Defesa Econômico. Além do BC, a atuação dela também é desconhecida pelo CAD. A situação cada vez piora mais para a família Moraes. Olha, novas informações dão conta de que órgãos públicos, nos quais estava prevista expressamente a atuação do escritório da esposa do ministro Moraes, não tiveram a atuação do escritório da esposa do ministro Moraes para o Banco Master. Então, afinal de contas, o escritório da família do Moraes fazia o quê para o Master para ganhar 129 milhões? Eu vou te dar todos os detalhes disso e te mostrar como o cerco está se fechando cada vez mais em relação a esse contrato pornográfico, para dizer o mínimo. Muito bem, esse contrato, primeira coisa, o contrato da esposa, do escritório da esposa do ministro Moraes e filhos dele dão conta de que a atuação seria na Receita Federal, no Banco Central, no CAD, na Polícia Federal, na Fazenda, enfim, uma série de lugares. E como a esposa do ministro Moraes, como os seus filhos, como os advogados do escritório não vêm a público explicar do que afinal se tratava esses 129 milhões para eles atuarem, 3,6 milhões por mês, como eles não explicam a razão desse contrato, que não faz sentido dentro do mercado jurídico, ninguém ganha um troço desse, ninguém ganha um volume desse, é um contrato, repito, pornográfico, do ponto de vista de valores, não existe isso no mercado, como ninguém explica, e como o sigilo máximo, o sigilo master, foi imposto pelo ministro Toffoli no STF, e ninguém mais tem acesso a nada a respeito desse caso, a imprensa começa a ter uma boa ideia, que é assim, eu não sei, então, o que foi feito pelo escritório, né? Então eu vou descobrir o que não foi feito. E começa a buscar os órgãos e perguntar: teve atuação aqui do escritório do ministro Moraes? Alguém atuou para esse órgão? E aí as informações começam a aparecer. E foi exatamente isso que ocorreu. A imprensa buscou o CAD e o CAD falou assim: aqui ninguém atuou. Aqui a esposa do Moraes não atuou. Ninguém desse escritório tem registro aqui.
Foram no Banco Central, a mesma coisa. Olha, aqui a esposa do Moraes não atuou. Aqui ninguém desse escritório tem registro. Não há nenhum acesso ao Banco Central e ao CAD de pessoas relacionadas a esse escritório. E aí começa o cerco a se fechar, porque se o contrato previa 129 milhões para atuar nesse e naquele lugar, naquele outro e naquele outro, e esses lugares não têm atuação, então para que servia, afinal, esse valor? Até agora, o único lugar onde está registrada uma atuação do escritório da esposa do ministro Moraes é numa ação de calúnia que foi feita pelo Vorcar, o dono do Banco Master, contra uma pessoa, e ele perdeu nas duas instâncias. E aí o processo agora está aguardando subir para onde? Para o Supremo Tribunal Federal. Provavelmente essa deve ser a grande chance deles. Então, quer dizer, o cerco se fecha no sentido de que se ele não atuou aqui e ali, não justifica o valor. O valor já é injustificável mesmo se tivesse atuação. Agora, não tendo atuação, afinal de contas, então qual era o serviço? E essa é a grande questão, porque se o serviço não aparecer, vai ficar muito difícil justificar que não havia por trás desse contrato pelo menos uma intenção de buscar-se algum tipo de acesso privilegiado aos tribunais superiores, em especial ao STF. E isso é muito constrangedor, é imperativo que venha a público imediatamente alguém desse escritório e explique qual afinal era essa atuação. Se era uma atuação legítima, se era uma atuação lícita, se era uma atuação que era moral, ótimo. Então, explique-se. Porque se ninguém explicar e ninguém investigar, e a gente sabe que nenhuma dessas duas coisas vão acontecer, a imprensa vai começar a descobrir onde eles não atuavam. E se eles não atuavam em lugar nenhum, ficará claro que havia um interesse ou algum tipo de atuação nesse sentido de dar-se privilégio ao Master, aos tribunais superiores, aos ministros, e isso é muito constrangedor. Se a imprensa for fazer esse papel, é bom que o escritório apareça imediatamente e se explique, se é que é possível explicar alguma coisa. E Trump afirma que militares dos Estados Unidos cercaram a Venezuela. Deltan Dallagnol analisa e comenta. O novo bloqueio de petróleo determinado por Donald Trump pode falir a Venezuela e derrubar Maduro. Será que agora vai? Maduro vai finalmente cair? Essa é uma das grandes notícias do dia, porque sinaliza o que vai acontecer com a ditadura venezuelana. Fica então comigo que você vai ficar sabendo qual que é esse novo bloqueio que o Trump impôs sobre a Venezuela, por que ele fez isso e qual vai ser o impacto sobre o país. Mas, Deltan, qual foi a resposta da Venezuela, hein? O que ela vai fazer? Eu vou te mostrar essa resposta que foi desesperada dos hermanos e, mais importante, a pergunta do $1 milhão. O que vai acontecer agora com o regime de Maduro? Vamos então direto ao ponto. Donald Trump anunciou ontem à noite que ele cercou a Venezuela totalmente com navios de guerra americanos e que ele estava executando um bloqueio total dos petroleiros, de embarcações que são alvos de sanções. Tá, Deltan, mas qual que é o impacto disso? Quantos são? O que isso representa? Dá uma olhadinha aqui, ó. Segundo o site da Axios, existem hoje 18 embarcações sancionadas em águas venezuelanas. Olha aqui o que diz essa matéria do G1. Em 2019, durante o primeiro mandato, o Trump impôs várias sanções ao setor petrolífero da Venezuela como uma forma de pressionar o governo Maduro, o que reduziu as exportações de petróleo do país. Mesmo com as restrições ainda em vigor, a Venezuela continua exportando cerca de 1 milhão de barris por dia. Segundo especialistas, o regime de Maduro tem recorrido a navios fantasmas para escoar a produção. Em tese, essas embarcações zumbis foram alvo de sanções, mas elas mudam de nome ou de bandeira com frequência para tentar escapar das punições. Algumas também se apropriam da identidade de navios que já foram enviados para desmanche. De acordo com a empresa de inteligência financeira SP Global, estima-se que 1 a cada 5 petroleiros do mundo, gente, olha isso aqui, olha o tamanho aqui do contrabando que existe. 1 em cada 5 petroleiros do mundo seja usado para contrabandear petróleo de países sob sanções. Rússia e Irã também recorrem a estratégias semelhantes. Mas por que o Trump fez isso agora, hein, Deltan? Veja aqui o que o presidente americano declarou ontem nas redes sociais dele, que é a Truth Social, e eu vou traduzir aqui para vocês, tá? Tá aí o post dele e eu traduzi aqui para vocês. Ele diz o seguinte:
A Venezuela está completamente cercada pela maior armada jamais reunida na história da América do Sul. Ela só vai crescer e o choque para eles será como nada que jamais tenham visto. Até que, em algum momento, devolvam aos Estados Unidos da América todo o petróleo, terras e outros ativos que anteriormente roubaram de nós. Presta atenção. O regime ilegítimo de Maduro está usando o petróleo desses campos petrolíferos roubados para se financiar, bem como o narcoterrorismo, tráfico humano, assassinatos e sequestros. Pelo roubo dos nossos ativos e por muitas outras razões, incluindo o terrorismo, o tráfico de drogas e tráfico humano, o regime venezuelano foi designado de Organização Terrorista Estrangeira. Hã? Como assim? Petróleo que a Venezuela roubou dos Estados Unidos? Explica essa história aí, eu não estou entendendo mais nada, Deltan. O Trump está inventando coisa aí. Calma que eu vou te explicar. Gente, provavelmente, o que o Trump quis dizer aqui, ele está se referindo a uma expropriação de ativos de empresas americanas que o presidente venezuelano Hugo Chávez fez entre 2007 e 2009. Dá uma olhadinha aqui, ó. Um desses exemplos foi a tomada do patrimônio de empresas americanas, como a ConocoPhillips, a Chevron e a ExxonMobil. O que aconteceu lá em 2007, olha aqui a data, ó. Veja aí na notícia. Então o argumento, vamos dizer assim, jurídico do Trump, parece se enquadrar nessa retomada daquilo que foi roubado pelos americanos lá atrás, quando a Venezuela expropriou, tirou a propriedade dos ativos de empresas americanas. Tá, Deltan, mas diante desse bloqueio, o que o Maduro disse? Qual foi a resposta dele? Ó, eu vou te contar agora qual foi a resposta desesperada da Venezuela. E, enquanto eu vou te explicando, eu vou pedir para você sentar o seu dedo no like, curtir o vídeo, se inscrever no canal, para nossa comunidade que luta por verdade, justiça e valores chegar cada vez mais longe, para a gente aumentar a nossa força. E a resposta venezuelana foi a seguinte, dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Aspas. A Venezuela, no pleno exercício do direito internacional que nos ampara, de nossa Constituição e das leis da República, reafirma sua soberania sobre todas as suas riquezas naturais, assim como o direito à livre navegação e ao livre comércio no Mar do Caribe e nos oceanos do mundo. Em consequência, procederá em estrito apego à Carta da ONU a exercer plenamente a sua liberdade, jurisdição e soberania acima dessas ameaças belicistas, é o que afirmou aí a resposta da Venezuela num documento oficial e desesperado. Gente, é muito irônico o regime da Venezuela falar de direito internacional, de apego à Carta da ONU, quando Maduro é investigado por cometer crimes contra a humanidade pela própria ONU. Dá uma olhadinha aqui nesse post do site da ONU do começo do ano. Olha aqui, a missão de apuração dos fatos sobre a Venezuela afirmou que o governo do país continua a realizar ações que constituem crimes contra a humanidade. O grupo apresentou um relatório ao Conselho de Direitos Humanos em Genebra, listando uma série de perseguições com motivação política, que foram cometidas em relação a crimes de detenção ou de privação severa da liberdade física e outros delitos. Mas não é só a ONU que diz isso não, viu? Se você está desconfiado da ONU, da influência dos Estados Unidos, o Tribunal Penal Internacional, que está brigado, sancionado pelos Estados Unidos, também diz a mesma coisa. Dá uma olhadinha nessa outra matéria do site da ONU que diz respeito ao TPI, Tribunal Penal Internacional. Promotor do TPI abre investigação sobre crimes contra a humanidade na Venezuela. Então, quando é conveniente, veja bem, aí o Maduro quer Carta da ONU, quer direito internacional, quer isso, quer aquilo. Mas quando é para respeitar os direitos humanos da sua própria população, aí ele não quer. Dito isso, o que pode acontecer daqui para frente com a Venezuela, hein? O que vai acontecer? Bom, ao que tudo indica, o Trump vai aumentar a pressão cada vez mais. No próprio post que eu mostrei para vocês, ele diz que ele qualificou o regime de Maduro como uma organização terrorista estrangeira. Isso provavelmente para dar mais margem de manobra para ações militares do governo americano. Como ainda não houve uma alteração na lista de organizações terroristas estrangeiras em relação a isso, provavelmente o Trump estava se referindo ao governo Maduro como Cartel de los Soles, uma organização criminosa que os americanos acusam o Maduro de liderar. A chefe de gabinete da Casa Branca, a Suzy Wiles, ela foi mais longe. Ela disse com todas as letras, olha aqui, ó, que o Trump quer continuar explodindo barcos até que Maduro se renda. Então, qual a estratégia do Trump? Vamos colocar em pratos limpos. O Trump vai asfixiar a economia da Venezuela com bloqueios.
Isso porque a economia venezuelana é muito dependente do setor petrolífero e isso pode ser muito importante para retirar o poder econômico do ditador venezuelano e, além disso, de quebra, ele ainda consegue retirar a força da China, que tem muita influência na indústria petrolífera da Venezuela. Isso sem descartar alguma ação militar específica. Mas e você? Depois de tudo isso que você aprendeu, o que você acha que o Trump vai fazer em seguida? Só vai asfixiar ou vai fazer uma operação militar? Conta aí para mim a sua opinião nos comentários.